Um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um dia de trabalhos, a mais uma manhã de domingo de trabalhos aqui pelo Centro Espírita André Luiz. Hoje nós temos a palestra do Ipojucã, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação. Quem tem acompanhado sabe que a gente tem feito a sequência do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Ipojucã já está no capítulo 15, e todos os outros capítulos estão gravados aqui no canal do Centro Espírita André Luiz. Então, se tiver interesse em conhecer os capítulos anteriores, não assistiu, perdeu a palestra por algum motivo, está tudo gravado aqui no canal do YouTube. Aproveita para se inscrever aqui no canal e curtir o nosso vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação da mensagem espírita. A evangelização infantil está de férias no momento, mas fica o convite para que os pais coloquem para assistir os vídeos passados também, que também estão aqui no canal. Nós temos uma playlist com todos os vídeos da evangelização infantil. É só entrar na playlist, assistir, ver aqueles que faltou. Alguns temas são interessantes reprisar, tem alguns assuntos sobre reencarnação, que é bem interessante para as crianças. Então fica o convite aí para assistir aquelas que não assistiu ou reassistir, né? Vamos fechar os nossos olhos, então, para nós fazermos a nossa oração. Elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta manhã de domingo, agradecendo por esta manhã de estudos do Evangelho, onde tomamos conhecimento dos nossos compromissos espirituais com a nossa melhoria espiritual, nosso aperfeiçoamento moral. Essas lições que nós aqui aprendemos, que nós possamos colocá-las em uso no nosso dia a dia, que nós possamos ser pessoas cada vez melhores, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Agradeço a montanha por estarmos aqui mais uma vez nesse cantinho iluminado pela Mãe Natureza. E hoje abordaremos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação. Caridade é um tema, hoje em dia, um pouco complexo de ser praticada. Nós entendemos que a caridade é o amor em ação. Então, toda vez que nós praticamos um ato de auxílio ao próximo, sem nenhuma outra intenção do que realmente ajudá-lo, nós estamos empregando o nosso amor na prática. Por isso que caridade é o amor em ação. E, em função de toda a complexidade da nossa sociedade, principalmente do ponto de vista da violência, ficou um pouco mais difícil se praticar a caridade. Porque o ser humano, ele tem medo do ser humano. Isso é muito ruim, porque nós deixamos muitas vezes de ajudar alguém temendo que ocorra algo contra a nossa integridade física. Mas Teresa de Calcutá já falava que o amor deve ser empregado independentemente de qualquer coisa, porque a gente não pode esquecer que nós estamos sob a proteção divina através dos amigos espirituais que nos assistem. E deixamos, muitas vezes, de fazer o bem, de praticar a caridade. O ponto-chave desse capítulo 15 é a parábola do bom samaritano. Então, nós vamos começar por ela. Ela está registrada lá em Lucas. Só que nós vamos dar uma roupagem diferente a ela. Ela foi dita lá na época de Jesus. Nós vamos fazer algumas modificações em seus personagens. Uma determinada pessoa faz uma retirada de uma certa quantia de um banco em dinheiro e indo para sua casa, passando por uma rua não muito movimentada, ela é assaltada. E além de levarem o dinheiro,
o celular, a carteira com os documentos, ele também é espancado e fica ali, em sofrimento. Um padre que ia passando com seu bom carro por aquela rua, vê o indivíduo ali caído, precisando de socorro, ele desce e vai conversar com ele. E nessa conversa, ele fala para essa pessoa que está ali alquebrada, que ele precisaria orar mais, que a oração é importante para poder fazer essa ligação com Deus, que é o nosso Pai, e que tudo isso logo iria passar e que ele ia se recuperar. Entra no carro e vai continuar o seu trajeto. Instantes depois, passa um pastor, também com seu belo carro, começa a conversar com essa pessoa, pergunta para ela se ela já tinha aceitado Jesus, porque se ela tivesse aceitado Jesus, ela logo ficaria boa e não teria problema algum. Dito isso, entra no seu carro e segue, porque ele tinha um compromisso muito importante a ser cumprido. Passado um tempo, um militante espírita, dirigente de uma casa espírita, passa também com o seu carro do ano, começa a conversar com esse moribundo. Ele fala que o problema dele, o assalto que aconteceu, a violência que ele sofreu, é em consequência das vidas passadas dele. Que ele errou muito e agora ele está pagando pelos seus erros, na forma de sofrimento. E que ele precisaria mudar seus pensamentos, mudar suas atitudes, para seguir os ensinamentos de Jesus, que a vida dele também iria melhorar. Entra no carro e vai embora. Algum tempo depois, chega uma pessoa numa motinha, 125 cilindradas, 10 anos de uso por aí. Uma pessoa que até hoje ainda é muito discriminada na sociedade. Vê essa pessoa ali precisando de auxílio, desce da sua moto e, sem perguntar nada, coloca essa pessoa na garupa da sua moto e a leva para o pronto-socorro mais próximo da cidade. Aguarda o atendimento e, quando ele é colocado na maca para ser levado para o médico ali fazer toda aquela rotina dele de exames, ele discretamente tira uma certa quantia em dinheiro do bolso e coloca na sua mão. E vai embora. Então essa, para os dias de hoje, seria a parábola do bom samaritano. E Jesus falou isso para aquele doutor de lei que o provocou perguntando como é que ele fazia para ganhar a vida eterna. E Jesus falou: o que está escrito na lei? O que você lê na lei? E ele fala: amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de todo o vosso espírito, de toda a vossa alegria ou alma. E amareis também o vosso próximo, como a si mesmo. Jesus fala então faça isso que você vai ganhar a vida eterna. Mas o moço insistiu, né, nessa provocação, perguntando: e quem é o meu próximo? Aí veio a parábola do bom samaritano. Então essa parábola, ela resume o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Qual dos 4 elementos ou figuras da parábola
cumpriu essa máxima da caridade. Os mais preparados, teoricamente, não fizeram nada em prol desse irmão em sofrimento. O menos preparado é que realmente fez a ação, colocou o amor em ação, arregaçou as mangas, levou essa pessoa até um pronto-socorro, que é o que qualquer um faria, que tivesse esse desprendimento de ajudar o próximo, que não temesse o próximo como se ele fosse alguém violento. E ainda deixou uma certa quantia em dinheiro para aquela pessoa, quando ela saísse do hospital, pudesse se virar. Então, fora da caridade é a máxima da doutrina espírita. Porque não tem essa de personalismo, não tem essa de orgulho. Qualquer pessoa pode praticar um ato bom, independente de religião, de sexo, de idade, qualquer pessoa pode fazer. Então, por que determinadas religiões querem ter o domínio da verdade e o orgulho de dizer que fora dela não há salvação? Porque lá nesse capítulo tem também os textos: fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Com que autoridade alguém fala que fora da sua religião não há salvação? Jesus falou alguma coisa nesse sentido? E nós não somos cristãos? As religiões da Europa, aqui, das Américas, da Oceania, não são quase todas cristãs? Quais os exemplos que Jesus nos deixou para que nós pudéssemos ser verdadeiros irmãos e, a partir daí, ajudar um ao outro, começando pelo mais próximo, que, pensando assim, o mais próximo da gente são as pessoas da nossa família consanguínea, normalmente. E, quando a gente estiver na rua, no trabalho, é o que estiver mais próximo da gente, do ponto de vista físico mesmo. Foi o que essa pessoa discriminada ajudou o moribundo lá. Por quê? Porque ele estava mais próximo dele ali naquele momento. E ele se condoeu, teve compaixão por aquela pessoa ali, violentada, e fez o que deveria fazer. E fez o que Jesus faria. Então, por que a gente não dobra esse orgulho, esse egoísmo e essa vaidade tola que ainda fazem morada na nossa consciência? Nós temos que libertar desses sentimentos tão nocivos ao nosso progresso espiritual. Então, se nós estivermos entendendo o que Jesus quer, ou o que ele propõe, porque ele não exige, ele não obriga, como a doutrina espírita não obriga ninguém a fazer nada, a tomar essas atitudes de compaixão, de amor, do bem, da prática do amor. E em Mateus, registra também aquela história que Jesus conta sobre de colocar à direita do seu trono as ovelhas e à esquerda os bodes. E os da direita serão os eleitos de Deus e os da esquerda não. Aí os da direita perguntam: por que nós somos os eleitos? E Jesus explica: porque vocês vestiram quem estava com frio, vocês deram comida para quem tinha fome,
orientar os desorientados, visitar os prisioneiros, visitar os doentes em hospitais, os idosos em abrigos. Então vocês são os eleitos, porque cada vez que vocês fizeram isso, foi a mim que vocês fizeram. E o pessoal de cá, os bodes, também querendo saber o porquê que eles não eram os eleitos, ele falou justamente o contrário. Vocês viram tudo isso e nada fizeram em prol do mais carente, em prol do próximo, em prol do irmão. Porque não é possível que as pessoas ainda acham que nós não somos irmãos. É o DNA de Deus que corre no nosso espírito. Então nós somos irmãos. Não podemos pensar também que por sermos espíritas nós estamos salvos. Todo aquele que fizer a caridade pelo prazer de fazer, sem nenhuma outra intenção, vai ser salvo. Por isso, a assertiva, fora da caridade não há salvação. O que Paulo fala na carta aos Coríntios? Fé, esperança e caridade. Das três, a caridade é a mais importante. Porque qualquer um pode fazer a caridade. Fé, nem todo mundo tem. Existem fé fanática. Existem aqueles que têm muito pouca fé, outros não têm absolutamente nada, porque nem acreditam em Deus até hoje. Então a caridade é a virtude que nos aproxima mais de Deus. E repetindo, ela é o amor em ação. Por isso é que a gente tem que amar até doer. Porque aí nós vamos praticar a caridade a quem quer que seja. Das coisas mais simples, às coisas mais complexas que a gente consiga realizar em prol do próximo. Não é necessário ganhar fortunas em loterias ou em heranças para poder fazer o bem. É necessário ter boa vontade. Certa feita perguntaram no Centro Espírita André Luiz a um dos espíritos que faz parte da equipe lá, chamado Joseph Gleber. Joseph Gleber é que fez a pergunta para os médiuns da casa. Qual é a diferença entre nós e Chico Xavier? O que responder? Ninguém respondeu nada. Qual a diferença? Porque Chico fez tanta coisa, que nós ainda vamos demorar muitas reencarnações para fazer o que ele fez. Mas a resposta de Joseph Gleber foi tão simples, mas tão profunda, que faz a gente refletir até hoje. Ele disse assim: a diferença entre nós e Chico Xavier é apenas uma vontade a mais. Ponto. Só isso. Então, essa vontade, esse querer, é a alavanca, é a mola propulsora da prática da caridade. Então, ela nos movimenta. Ela trabalha essa caridade dentro de nós. E esse trabalho, ele vai se tornando uma coisa meio que automática. Porque a gente vai fazer, porque é parte da nossa vida. É como se nós estivéssemos fazendo bem para um filho consanguíneo, para um pai, para uma mãe. E é uma pessoa desconhecida. Mas vai ser tão normal isso na nossa vida, a partir do momento em que a gente amar, que será rotineiro e será muito agradável, porque é muito agradável ajudar quem está necessitando e não tem cartão de crédito que paga.
um ato de caridade. E nós não vamos fazer isso porque conquistaremos bônus, ora, lá na espiritualidade, não. Nós vamos fazer isso pelo prazer de fazer. Por sentir aquela sensação gostosa de bem-estar espiritual. Interessante é que isso também vai mexer com a nossa saúde psíquica, emocional e física. Nós seremos pessoas mais alegres, mais saudáveis, mais de bem com a vida. Porque simplesmente estaremos avançando nessa escalada evolutiva, cumprindo os ensinamentos de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Se alguém nos perguntasse, por exemplo, qual é a sua religião? Nós poderíamos responder simplesmente isso. Fora da caridade não há salvação. Porque aí não tem partidarismo. Aí não tem política. Porque todos os povos, todas as pessoas da nossa sociedade têm condições de fazer o bem de uma maneira ou de outra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Entre a caridade material e a caridade moral, a caridade espiritual, faça a caridade espiritual se você não pode fazer a caridade material. A caridade material ela deve ser pontual. Senão a gente incorre no erro de estarmos alimentando a preguiça, de estarmos alimentando a miséria moral. É aquela moça já com seus 60, 65 anos de idade, que chegou para o Divaldo dizendo que ela estava cansada de ajudar os outros. E não vê resultado nenhum. E Divaldo pediu para ela contar a sua história, e ela conta. Ora, eu ia com a minha avó e minha mãe ajudar uma família lá no bairro tal. Minha avó morreu, minha mãe e eu continuamos, minha mãe também desencarnou, eu continuo até hoje. Aí Divaldo fala para ela, ah, minha irmã, você não estava fazendo a caridade. Você estava alimentando a miséria. Então a caridade material ela tem que ser pontual. Mas a caridade moral não. Essa você pode e deve fazer continuadamente. É como se fosse a nossa educação. Tanto a educação formal aqui, quanto a educação espiritual. Faz parte da nossa educação. Todo mundo pode fazer uma prece em benefício de alguém. Todo mundo pode ouvir os lamentos de alguém. Todo mundo pode conservar para si os segredos de alguém. Todos podem dar um bom conselho, principalmente se for fundamentado no Evangelho de Jesus, independente de religião. Todos nós podemos estender a mão sobre a cabeça de alguém que está precisando de um auxílio espiritual. E aí? Não tem jeito da gente fugir, não é? Todos nós somos capazes de ajudar alguém. E a gente está falando só do ponto de vista do ser humano. Não podemos esquecer das vidas dos animais irracionais. Animais racionais que têm um espírito que está em processo de evolução e que vai chegar na condição humana como nós. Um dia fomos animais e agora somos animais racionais. Precisamos aprender a amar os animais. Alguém já dizia isso. Para poder aprender a amar os homens, a gente primeiro tem que aprender a amar os animais. E isso se estende também para qualquer ser vivo. E se for pensar bem, por qualquer ser, do mineral ao hominal. Ah, mas o mineral não tem vida. Não tem vida como nós a entendemos, mas o princípio inteligente já está ali.
Então, por exemplo, destruir a natureza em função da ganância para poder extrair minérios valiosos, madeiras, dizimar os animais, quantas espécies estão em extinção. Isso não é para saciar a fome, é para deleite mesmo, é por prazer, é para treinar a pontaria. Então essa conscientização, que ela aos poucos ela vai se tornando mais ampla até ser planetária, eu diria mais até ser universal, vai nos proporcionar uma vida completamente diferente da que a gente leva hoje. E é para nós encarnados e para os espíritos também desencarnados que estão mais ou menos nessa faixa de evolução como a nossa, que ainda se deixam levar mais pelas coisas materiais do que espirituais. Nós ainda não sabemos dar um destino para o nosso lixo. Isso parece brincadeira. As pessoas jogam lixo na rua, nos leitos dos córregos, dos ribeirões, dos rios e dos mares. Nós poluímos tudo, tudo, até a nossa mente. Certa feita, nessa área da docência, alguns professores tinham uma determinada postura com relação à reciclagem de conhecimentos. Dizíamos assim, não, o que se recicla é lixo. Mas se a gente for pensar bem, a gente recicla pensamentos, sim. A gente recicla sentimentos, sim. E essa reciclagem tem que ser continuada, como a educação é continuada. Não existe educação estanque. Nós sempre estaremos aprendendo alguma coisa. E a palavra sempre é muito difícil de ser usada. Mas nesse caso, ela é bem empregada, porque o espírito não para de evoluir nunca. Estamos em constante evolução. Isso até do ponto de vista material também. Porque a gente está sempre lendo, sempre estudando, sempre observando, muitas vezes pesquisando, e estamos aprendendo. Estamos trocando determinadas mentiras que agora são verdades e verdades antigas que agora são mentiras. Porque ninguém é dono da verdade e a verdade está em todo lugar. O espiritismo não é dono da verdade. Religião nenhuma é dona da verdade. Instituição nenhuma é dona da verdade. Pessoa alguma é dona da verdade. E nós temos que buscar essa verdade onde ela estiver. Nossos horizontes mentais têm que ser ampliados. E a nossa mente tem que trabalhar em nosso favor. Porque ela é uma fonte poderosíssima de captação de energias e de emissão de energias. Nós é que precisamos dar o direcionamento certo e o sinal de positivo ou negativo que a gente queira dar. Então, meus irmãos, a caridade está ao alcance de todos. Querem ganhar a vida eterna? Pratiquem a caridade. Ah, mas é tão pouquinho isso que eu estou fazendo. Mas aos olhos de Deus não é. É o copo d'água, é o prato de comida, é o agasalho, é o ouvido amigo que escuta, é a palavra que conforta, é o olhar que agasalha. Porque nós temos que, quando vermos o próximo,
considerar o próximo. Quando eu te vejo, eu te considero. Já dizia uma professora, e é uma frase também muito profunda. Se eu te vejo, eu te considero. Eu me interajo com você, eu tenho compaixão por você. Eu sinto a sua dor. Eu sinto a sua alegria. E é isso, meus irmãos. Fiquemos com essa frase. Quando eu te vejo, eu te considero. E nunca se esqueçam, fora da caridade não há salvação. Nós vamos então fazer a fluidificação das águas, por favor. Aqueles que colocaram suas vasilhas com água, estendam as mãos sobre esses vasilhames e deixem fluir as suas energias, porque os amigos espirituais, aqueles que estão constantemente com a família de todos, que protegem o lar de todos, vão também direcionar as suas energias combinadas para transformarem essas águas em medicamentos poderosos, porque acontece a energização em nível subatômico, para que elas, então, quando bebidas com fé, aliviem nossas dores, reequilibrem nosso perispírito e nos mantenham saudáveis para continuarmos a nossa vida nos enfrentamentos do dia a dia, nos desafios do dia a dia, colocando sempre as verdades de Jesus em primeiro lugar. Que seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. E é assim, nesta manhã, agradecemos a Deus por estarmos aqui, neste pequeno culto. Agradecer pelo dom da vida, agradecer pelo seu amor que nos envolve, agradecer pelo auxílio dos amigos espirituais no nosso dia a dia. O que seríamos de nós sem eles? Agradecer pela família, pelo lar, pelo trabalho, o agasalho, o pão material farto à nossa mesa e o pão espiritual que nos chega através do Consolador prometido, na forma de ciência, filosofia e religião. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.